Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Vou deixar aqui o tema da live. Boa noite, Isa, Rafa, Faria, Lucas. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Dilene, oi, Dilene. Domiciliares. Beleza, vou deixar aqui, ó. Beleza. Boa noite, gente. Oi, Neide, boa noite. Denise. Estamos ao vivo mais uma vez na segunda-feira, nossa live para falar sobre exercícios domiciliares. Vamos falar de exercícios aí de uma forma geral, mas a importância dos exercícios domiciliares no tratamento do paciente com dor de cabeça, seja ela qual for. Beleza? Vai avisando os amigos, vai mandando esse link aí do YouTube, do Instagram, vai avisando da live, tá? Quem ainda não é inscrito no YouTube, vai lá no meu canal, se inscreve. Toda semana tem conteúdo. A live fica salva 24 horas lá, então aproveita, tem conteúdo sobre dor de cabeça e fisioterapia, tá? Quem tiver aqui, ó, curtam aí a live, manda coraçãozinho pra gente. Quem tiver no YouTube, manda coraçãozinho pra gente também, curtam, que é importante para essas lives, né, tanto no YouTube quanto no Instagram, chegar a mais pessoas aí. Beleza? Oi, Kátia, Caroline. Oi, Caroline, tudo bem? Boa noite. Mais um segundo e a gente já começa. Então, quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, vai lá, se inscreve. Samuel Lodovic, é só digitar Samuel Lodovic, tá? Vocês vão entrar lá, vai ser fácil de achar. Se inscreve no canal, comente os vídeos. Se tiver dúvidas sobre o vídeo, vai lá, escreve, comenta no vídeo que eu vou responder, tá bom? Então, beleza. Vamos começar, gente? Seguinte, então, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de segunda-feira. Toda segunda-feira eu estou aqui às 8 da noite para falar com vocês sobre fisioterapia e dor de cabeça, né? Tem dias que eu falo mais sobre fisioterapia, tem dias que eu falo menos sobre fisioterapia, mas sempre a gente vai falar sobre dor de cabeça. Tem dias que eu falo mais para pacientes, tem dias que eu falo mais para fisioterapeutas, mas sempre eu estou falando sobre dor de cabeça para todo mundo aqui que me acompanha no YouTube e no Instagram, tá bom? Quem mais está aqui? Oi, Renata, boa noite. Helena, boa noite. Quase bom dia aí, né, Helena? Certo? Então, o que eu escolhi para falar para vocês hoje, tá? É um tema super importante, né? Então, o pessoal que está aqui toda segunda-feira, quero parabenizar, porque vocês estão adquirindo conhecimento, a gente trocando conhecimento a cada segunda-feira. Isso é muito bom, né? Conhecimento gratuito aí sobre dor de cabeça, né? Fala, Thiago, boa noite. Kellen. Gente, é o seguinte. Para começo de conversa, eu gosto sempre de organizar. Quando eu vou estar aqui na segunda-feira, isso aqui eu não vou ligar o celular e o YouTube para simplesmente falar qualquer coisa para vocês, não. Tá? Eu levo muito a sério isso aqui. Então, eu sempre deixo em tópicos tudo que eu quero falar, para eu não esquecer nada. Tá? E hoje não é diferente. E o primeiro tópico que está aqui anotado para eu poder falar para vocês é: isso tem que ficar claro para todo mundo, para quem for paciente que está aqui, ou para quem for fisioterapeuta que está aqui, ou qualquer outra área de saúde que esteja aqui. O exercício, de um modo geral, o exercício físico, de um modo geral, ele é um dos pilares do tratamento. Então, não adianta fugir. O paciente que tem enxaqueca, que tem tensional, que tem cervicogênica, que tem salvas, que tem qualquer tipo de dor de cabeça, claro, a gente está falando das cefaleias primárias, né? É diferente quando a gente está falando de uma cefaleia por infecção. Se fazer exercício vai piorar a infecção, né? No momento que você está com a infecção, você precisa cuidar da infecção, né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. As dores de cabeça de uma forma geral, aquelas que afligem a população, a maior parte da população mundial. O exercício físico, de uma forma geral, ele é um dos pilares do tratamento.
Não adianta fugir disso, tá? Se você não faz exercício e você tem dor de cabeça, ou se o seu paciente não é orientado a fazer dor de cabeça, está faltando um dos pilares que apoiam o tratamento. Então, sempre eu vou falar disso. Sempre. Oi, Joelma, boa noite. Sempre eu vou falar disso, tá? Os neurologistas mais atualizados hoje no tratamento das dores de cabeça, eles orientam o exercício, não por orientar porque faz bem de qualquer forma. Não, eles orientam o exercício para dor de cabeça por um motivo específico. Tá? Por um motivo específico. Qual é o motivo específico de orientar exercício físico para pacientes com dor de cabeça? Porque já sabemos pela ciência, pela literatura, e pelos trabalhos dos últimos 10 anos aí, que o exercício físico, de um modo geral, ele diminui intensidade, frequência e duração das crises. Intensidade, frequência da duração das dores de cabeça. Porra, se eu tenho um tipo de tratamento não farmacológico, certo? No qual eu consigo fazer com que o meu paciente diminua a frequência da crise, a intensidade, a duração, ou seja, eu consigo ajudar a diminuir o número de dias de dor, a duração dessa dor e a intensidade da dor sem precisar ficar entupindo o cara de remédio, como é que eu não vou considerar isso como um dos pilares do tratamento? Então, o neurologista atualizado no tratamento das dores de cabeça, ele sabe que o exercício, ele promove esses efeitos positivos e ele vai orientar. Ele vai falar, olha, eu vou te medicar, você vai para fisioterapia, você vai fazer terapia, você vai fazer o que tem que fazer. Ó, no seu caso, especificamente, você precisa ir no dentista por alguma coisa. Enfim, mas ele vai orientar exercício. Oi, Carmen, boa noite. Lucas, oi, Lucas. Raquel, Flávia. Ele vai orientar. Gente, se o neuro orienta, imagina a gente, que é profissional do movimento, que é profissional do exercício. Você tem que entender muito sobre exercício, né? A gente tem que orientar obrigatoriamente o exercício. Então, para começo de conversa, é isso. O exercício físico, e o exercício aqui, a gente está falando do exercício de uma forma geral, e o exercício domiciliar, ele faz parte do tratamento. Então, o exercício de uma forma geral, pensa assim, o exercício físico de uma forma geral, ele faz parte do tratamento das dores de cabeça. Tá? Por quê? Porque o exercício físico, de uma forma geral, ele vai diminuir. O exercício físico generalizado, ele vai diminuir a frequência de crise, ou seja, o número de dias de dor, a duração das crises, demora 3 dias para passar, então você consegue diminuir isso, e a intensidade, quanto que dói? Dói 8 de 0 a 10. Você consegue trabalhar isso, você consegue diminuir isso. De um dia para o outro, é óbvio que não. Isso é com o tempo. Algumas semanas para o corpo fazer a adaptação ao exercício, e aí sim você começar a ter o efeito positivo. No começo é o corpo dolorido, é o corpo cansado, até o corpo se adaptar a essa nova rotina e depois, naturalmente, você vai obtendo os efeitos positivos, o seu paciente vai obtendo os efeitos positivos do exercício. Tá bom? Então, que fique bem claro isso, tá? E aí a gente vem para o terceiro tópico. Ó, se vocês tiverem dúvidas, vão mandando aqui, tá? Vão mandando. Eu vou dando boa noite para todo mundo e vão mandando aqui, tá? Ingrid, Renata, Rab, Maciel, Mari, tá? Jair, Sandra. Nós vamos para o terceiro tópico, que é quais tipos de exercício. Então, eu tenho que pensar no meu paciente com dor de cabeça. Então, nós vamos pensar em duas classes. Em duas classes. O exercício geral e o exercício específico. Então, imagina a sua cabeça como se fosse um gráfico, assim, exercício, geral e específico, tá? Então, geral e específico. Exercício, geral e específico, tá? Então, são essas duas vertentes que nós vamos trabalhar com o nosso paciente. Tanto na orientação, você vai orientar os dois, quanto
para, né, tanto ali dentro do consultório e tal, que você vai orientar e tal, e o domiciliar, né? Então, eu tenho o exercício geral e o exercício específico. O que é o exercício geral? O exercício geral que eu vou orientar o meu paciente a fazer em casa, né, no domicílio, ou numa academia, alguma coisa dessa natureza. O exercício geral aqui, que eu quero dizer, ele tem algumas classes. Exercícios de mobilidade, e aqui a gente põe na mesma classe flexibilidade. Então, alguns pacientes com dor de cabeça vão precisar de exercícios de flexibilidade, de melhora do comprimento muscular. Alguns vão precisar, não todos, não é na sua maioria. Tá? A gente já conversa sempre sobre isso. Quem me acompanha aqui sabe o meu posicionamento sobre alongamento e tal. Não tem tanta necessidade assim para pacientes com dor de cabeça. Tá? Agora, exercícios de mobilidade articular de uma forma geral, faz parte do exercício geral. Eu classifico como uma parte do exercício geral. Então, mobilidade para cervical, mobilidade para torácica, mobilidade para cintura escapular como um todo. Tá? Então, exercícios gerais. O que eu vou orientar? Qual que é o mais comum de eu orientar para meus pacientes com dor de cabeça? Exercícios normalmente de mobilidade, em alguns casos flexibilidade, e na terceira classe, exercícios de força. Fortalecimento. Fortalecimento de quem? Fortalecimento da musculatura cervical, da musculatura periescapular, da cintura escapular. Então, exercícios gerais, normalmente eu encaixo, são esses que eu encaixo na caixinha ali, na gaveta de exercícios gerais. Exercícios de mobilidade, flexibilidade e força. Tá? São essas caixinhas. Qual que é a outra classificação de exercícios gerais? Exercícios aeróbicos. Tá? Qual exercício aeróbico? Corrida, caminhada, bike, etc, etc. E qual que é a outra caixinha do exercício geral? Exercícios resistidos. O exercício resistido é aquele exercício que você utiliza de uma resistência. Resistência é peso, carga, que pode ser a carga corpórea, o próprio peso corporal, ou uma carga externa. Tá bom? A Joelma falando o programa VEDIOS. Legal, muito legal o VEDIOS, Joelma. Bem legal. Então, eu normalmente, isso é uma divisão que eu faço, tá? Eu sempre encaixo dessas duas formas. Exercícios gerais e exercícios específicos. Os pacientes com enxaqueca, com qualquer outro tipo de dor de cabeça, vão sempre precisar destas duas categorias. Das duas categorias, qual categoria que ele vai precisar mais? Já vou falar para você de cara. O geral. Nós vamos chegar lá no específico. O geral. Então, se eu falei no comecinho da live que o exercício, de uma forma geral, ele é um dos pilares do tratamento, né? Se é um dos pilares do tratamento, eu não posso abrir mão do exercício. Então, eu tenho que, obrigatoriamente, orientar os exercícios para o meu paciente. E, na sua maioria, 99% vão ter a condição de fazer exercícios gerais, de melhora ou recuperação da mobilidade, da flexibilidade, melhora ou recuperação da força muscular dessa região. Não que do corpo inteiro não seja importante, mas nós estamos falando de um paciente específico aqui. Tá? Então, essa classificação, essa categoria de exercícios gerais que eu mostrei aqui para vocês, imagina um organograma, tá? Um fluxograma, seja. Essa categoria, 99,9% dos pacientes vão ter que fazer. Tá? Tem pacientes que têm mais déficit de mobilidade, tem pacientes que têm mais déficit de força. Tá? E
Os exercícios aeróbios. Os exercícios aeróbios, tem muita gente que não gosta de fazer. Eu não gosto. Mas precisa ser feito. Tá? O exercício aeróbio é um dos que mais tem comprovação, gente. Isso é importante vocês saberem. É um dos que mais tem comprovação na diminuição da frequência, intensidade e duração das dores de cabeça. Ele ganha um pouquinho do exercício resistido, que é o exercício com carga corpórea ou carga externa. Mas o ideal é que esse paciente, ele una sempre os dois. Então, mobilidade, flexibilidade, força, ganhar um pouquinho de força ali. E aí vem o aeróbio e o resistido, né? O aeróbio, o que ele gostar. E o resistido, eu sempre digo, né? Se for possível fazer a musculação bem orientada, bem prescrita, ou um pilates um pouquinho mais forte, um pouquinho mais puxado, né? Que vai exigir também força muscular do paciente, tá? Então, essa é a categoria geral. Quando eu falo de categoria específica, que é o outro lado aí do fluxograma, não são todos os pacientes que vão precisar. E o que é esse exercício específico? O que você chama de exercício específico, Samuel? Na categoria, na minha mente que eu faço, o exercício específico são exercícios passados pelo fisioterapeuta, orientados pelo fisioterapeuta dentro de consultório, que visam uma mobilidade específica de uma região, por exemplo, a mobilidade da cervical alta, por exemplo, a ativação de músculos para aquele paciente que é mais importante, a melhora do controle motor. Hoje, a gente sabe que não é todo paciente com dor cervical, dor de cabeça, disfunção temporomandibular, que vão precisar de exercícios muito específicos, para aquele músculo específico. Tarará. Hoje a gente sabe disso. Mas vão aparecer pacientes para vocês, e aparece para mim, e aparece para vocês, sempre vão ter pacientes que precisam de uma abordagem mais específica. E um dos exercícios mais conhecidos dentro do tratamento fisioterapêutico das dores de cabeça é o exercício, é o treinamento dos flexores profundos. Eu diria para vocês com tranquilidade que cerca de 50% dos meus pacientes eu trabalho com o flexor profundo. Eu vejo que tem a necessidade hoje, cerca de 50%. Agora, 99% dos meus pacientes são orientados a fazer atividade física, exercício físico. Os dois exercícios, tanto o geral quanto o específico, são domiciliares, ou ele faz ali uma academia, num outro ambiente. Mas quando eu digo aqui exercícios domiciliares, são exercícios que o paciente ele não vai fazer comigo. São exercícios que ele vai fazer longe de mim. Ou seja, exercícios que ele vai incluir no dia a dia dele. Tá? Então, a partir do momento que eu recebo o meu paciente e eu vejo a necessidade de uma ativação melhor daquela musculatura, trabalhar um pouquinho mais a mobilidade daquela cervical alta, por exemplo, ou trabalhar um pouquinho mais a mobilidade daquela torácica, um exercício específico ali, ele vai para casa com isso. Ele vai para casa com isso. Tá? Então, essa é a categoria que eu divido na minha cabeça. Vocês podem fazer da forma de vocês, né? Para geral específico. Esse é o tipo de exercício específico. É quando eu quero atingir uma porção específica da articulação, de uma articulação, da coluna cervical, por exemplo. Então, quando eu quero atingir uma porção específica, normalmente atingindo a cervical alta, quando eu quero atingir uma porção muscular específica, quando eu quero atingir um grupo muscular específico, porque aquele paciente, pela avaliação, me diz que eu preciso. Então, cerca de 50%. Os outros 50% precisam de exercícios de fortalecimento de uma forma geral, precisam de exercícios de mobilidade de uma forma geral, de mobilidade cervical de uma forma geral, mas ele não foge do exercício. Então, essa é a divisão, é a categoria que eu faço. E que quem está aqui, que está ouvindo isso
possivelmente pela primeira vez, ou tem dúvida em relação aos exercícios, é essa linha de pensamento que você tem que seguir. Número 1, o exercício faz parte do tratamento. Número 2, quais exercícios eu vou utilizar com o meu paciente? Gerais e específicos. Dentro dos gerais, exercício de mobilidade, ganho de mobilidade, recuperação da mobilidade de uma forma geral, flexibilidade de uma forma geral, força de uma forma geral, o aeróbio, um treino mais focado, por exemplo, a academia, o pilates. E quando eu falo de exercício específico, é que o paciente, por meio da minha avaliação, eu percebo que ele precisa de um trabalho mais específico de mobilidade naquela região, como eu disse, novo, para reforçar. Trabalho de mobilidade da cervical alta, por exemplo, trabalho de mobilidade da região torácica, por exemplo, deu para entender? Ou então um trabalho mais daquela porção muscular, naquele paciente é interessante eu trabalhar isso, mas por meio dos testes e avaliação que eu fiz. E aí, óbvio, né, isso vai sempre depender, não existe receita de bolo, isso vai depender sempre do que eu encontrar na avaliação. Os pacientes que eu não encontrar necessidade da especificidade, eu vou orientar o exercício de uma forma geral. Então, essa é a categoria que eu divido, tá? Esse paciente precisa de geral? Geral, certeza, qualquer paciente. E específico? Por meio da avaliação eu vou saber. Se ele vai precisar, por exemplo, de um trabalho de flexor profundo, pode ser que não precise. Trabalhar mais cervical alto, pode ser que não precise. Trabalhar talvez a musculatura escapular ali, que ele tem uma alteração no controle motor muito evidente, isso pode estar influenciando de certa forma ali. Ok, eu vou trabalhar exercício. O pessoal do curso Você Fala para Fisioterapeutas tem lá exercícios de ativação, de controle motor, lá no módulo de tratamento, eles têm lá exercícios específicos para trabalho da musculatura escapular, flexor profundo, etc, etc. Então, é nessa linha, é dessa forma que eu vejo o meu paciente em relação ao exercício geral específico. Mas do geral, ele não vai escapar. E se ele não quiser se ele não quiser fazer o exercício geral, o exercício orientado, o exercício domiciliar, aí não tem jeito, gente. Aí realmente o tratamento fica manco. O tratamento fica faltando um pilar. Tá? Então, muito bem. Falamos aí de três tópicos que eu deixei anotado aqui dessa live de exercícios domiciliares. Próximo tópico que eu quero falar com vocês é quando colocar esses exercícios, frequência do exercício, volume do exercício. Então, vamos lá. Quando eu vou orientar os exercícios para o meu paciente? Depende. Eu vou orientar, depende do exercício que ele precisa. Vamos começar pela gavetinha ali do geral. Quando eu vou orientar exercícios gerais? Eu vi, Samuel, que ele tem uma necessidade de um trabalho mais de mobilidade da região torácica, sabe? Legal, beleza. Generalizado? Um trabalho generalizado de torácica, trabalho de rotação, show. Quando eu vou começar isso? O mais rápido possível. O mais rápido possível. Se ele não tiver... É isso aí, João, eu já vou falar disso aí. Se ele não tiver nenhuma restrição para se fazer, é para ontem, o mais rápido possível. E o específico? O específico, gente, assim que possível também, de acordo com a minha avaliação. O geral é assim, no primeiro dia de consulta, eu já vou orientar para ele, eu vou discutir o que nós podemos passar. Tá? Agora, vamos começar pelo geral para não ficar confuso. Eu preciso que o meu paciente faça um exercício geral. Tá? Ok. Quando começar? O mais rápido possível. Segundo, frequência. Eu gosto de trabalhar da seguinte forma.
Qualquer exercício que ele for começar, eu gosto de orientar que ele faça 2 vezes por semana durante um mês e depois 3 vezes por semana, se possível. Samuel, resolvi fazer pilates. Pô, 2 vezes por semana pilates está de bom tamanho. Se você conseguir fazer 3, melhor. Mas se você conseguir fazer 2 vezes por semana, beleza. Então, eu sempre oriento que ele comece 2 vezes por semana, cerca de meia hora, 40 minutos no máximo, se ele é sedentário ou se ele está há muito tempo sem fazer exercício. Exercícios gerais. E o exercício específico? O exercício específico, quando necessário, normalmente, no mais tardar, na primeira sessão, que eu faço a avaliação, já com tratamento, mas eu chamo de primeira sessão, eu trabalho assim, né? Na primeira sessão é o dia pós-consulta, na primeira sessão, no mais tardar, ele sai com o exercício específico. Mas normalmente ele já sai, se ele precisa de exercício específico, no primeiro dia que ele já me viu, que eu fiz a avaliação, eu já comecei a trabalhar, ele já vai sair com exercício específico. Então, assim que possível, o mais rápido possível, detectei o problema, vou começar. E aí a Joelma levantou aqui um problema muito comum, né? Ela falou como convencer pacientes teimosos e sedentários assumidos em não fazer o que falamos. Esse é um problema que não tem uma resposta assim pronta, né? Assim, não tem uma resposta perfeita, porque eu passo isso diariamente, semanalmente, eu passo por isso. A Joelma deve passar por isso e a maioria das pessoas aqui que orientam exercícios para pacientes devem passar por isso. Como é que eu vou incutir na cabeça do meu paciente que ele precisa fazer exercício? Antigamente assim, há alguns anos atrás, eu forçava mais a situação. Né? Eu vomitava muita informação em cima do paciente e eu percebia que às vezes eu estava dando um tiro no pé. Então o paciente ele acabava não acatando a orientação de exercício. Hoje, no primeiro dia, eu já falo sobre o exercício e aí eu explico que exercício de uma forma geral é bom, que ele vai fazer parte do tratamento, então é um dos pilares. Então, a medicação, se ele estiver tomando, a terapia, se ele estiver fazendo, mas o exercício faz parte. E o exercício, eu gosto muito de falar assim, ó, você quer ficar melhor da sua dor de cabeça o mais rápido possível, creio eu. Então, Joelma, normalmente eu falo isso. Você quer ficar melhor da sua dor de cabeça o mais rápido possível, creio eu. Ele fala, claro. Porque ninguém merece, né, Dona Maria, ficar com dor do jeito que tá, né? Nossa, pelo amor de Deus. Então, e se eu te disser que qualquer exercício que a senhora fizer vai acelerar muito esse processo? Eu não estou falando nenhuma mentira, eu estou falando a verdade, porque vai acelerar o processo. Aí ela para, pensa, fala, pensa sobre isso. E a gente volta a conversar sobre exercício na sessão que vem. Você entendeu, Joelma? Eu gosto de fazer isso. Eu jogo quando eu pego paciente desse tipo, tá? Eu jogo uma pitadinha, eu falo, eu quero que você pense sobre isso, e na semana que vem a gente volta a conversar sobre isso. E aí, a pessoa às vezes volta e fala, e aí? Pensou no que eu te falei sobre exercício? De querer acelerar esse processo de tratamento aí? O que você acha? Vamos chegar num acordo aqui, o que você acha que talvez seria interessante conhecer? Eu uso muito aquilo, eu falo muito aqui no Instagram, aquela coisa do exercício tem que te dar prazer. Eu falo, olha, Dona Maria, e nem sempre dá certo, tá, gente? Vamos ser sinceros. Não existe fórmula mágica, né? Eu gosto muito de falar assim, olha, exercício não tem que ser forçado, né? Você tem que fazer o que você gosta. É claro que não vou abrir mão dos meus objetivos com o meu paciente, mas exercício tem que ser o que ele gosta. Se eu consigo chegar num consenso em alguma coisa que ele tenha vontade de fazer ou vontade de conhecer, ótimo, me dou por satisfeito. Mas se eu não chego nesse consenso, eu começo a dar opções. Tá? Deixa eu só para não perder aqui o que a Joelma falou, deixar na cadeirinha do pensamento de frente para a parede. Exato, Joelma, exatamente isso. Jogar a responsabilidade do tratamento em sua boa parte para o paciente. É isso que eu ia falar agora. Então,
eu vou por esse caminho, João. É um caminho que eu sigo, e é para todo mundo que está aqui, eu vou por esse caminho. Tem paciente que você fala de exercício, ele acata, ele já faz, olha, resolve. Os pacientes que a Joelma aqui deu o exemplo, aquele paciente sedentário, sensível ao exercício, ele não quer fazer, ele não gosta de fazer, eu vou nesse sentido. Eu falo, olha, normalmente eu faço isso, gente. Até fica uma dica aí também, né? Eu pego um papel, eu acabo virando para ele assim, o desenho, vou mostrando para ele. Pode fazer no computador também, fique à vontade. Eu começo a falar assim, ó, nós temos pilares de tratamento. Eu sei que talvez o senhor veio aqui para falar só sobre o que eu tenho que fazer, já veio com a roupa de ginástica para eu poder mexer. Não, calma lá. E eu ponho os pilares. Água, alimentação, estresse, né? E atividade física. Eu falo, e aí eu circulo, eu falo, ó, todos são importantes. Mas esse aqui, ó, esse aqui é talvez dos mais difíceis de encaixar na rotina de quem não gosta, mas ele acelera e muito o processo de tratamento. A alimentação vai ajudar, a água vai ajudar, mas o exercício vai ser uma forma de você tratar, mas uma forma de você prevenir também. Então a gente vai combinar uma coisa aqui. E aí eu converso. E então a gente vai combinar uma coisa aqui. Tem algum exercício que você gosta? Ah, não tem, não gosto de fazer. Eu entendi. Tem alguma coisa que você gostaria de conhecer? Ah, não sei. Então, ó, é o seguinte. O exercício vai ser super importante, porque deixa eu te perguntar uma coisa. Você não acha, você gostaria que sua dor de cabeça ela melhorasse mais rápido? Ah, com certeza. Afinal de contas, quanto mais rápido a gente melhora, mais qualidade de vida, mais rápido a gente recupera. De fato. Se eu te disser que isso aqui tem um potencial muito grande de acelerar teu processo de melhora e te prevenir de futuras crises, diminuição de crise. Você não precisa tomar nada, você não vai entupir seu organismo, seu fígado vai agradecer, seu estômago vai agradecer, seus rins vão agradecer de não ficar tomando tanta medicação. O que você acha? Ah, não sei, Samuel, não sei. A gente volta nesse assunto semana que vem. Combinado? Combinado. Agora, se mesmo assim eu trabalhando e o paciente não assume, gente, ele não aceita, ele está arredio, aí realmente a gente não pode fazer nada. Mas eu gosto de deixar no primeiro dia, na mente dele, ficar aquela coisa, pulga atrás da orelha, que o exercício é um dos pilares do tratamento, que vai acelerar o processo de trabalho, vai acelerar, perdão, o processo de tratamento, vai ser um preventivo de crises, como um preventivo que ele toma medicação, que ele toma diário para enxaqueca, por exemplo, vai ser um preventivo. Vai diminuir a chance de crises, vai diminuir a frequência, a duração, a intensidade, seja o exercício que for. Se mesmo assim ele não quiser, eu joguei para ele, sem ser grosseiro, como às vezes alguns profissionais fazem, a responsabilidade, como a Joelma levantou. Eu joguei a responsabilidade para ele. Olha, para eu dizer para o senhor acelerar esse processo de tratamento, para melhorar, eu preciso que o senhor faça. Mas tudo bem, vou respeitar se o senhor não quiser fazer. Mas o que acontece é que o tratamento pode patinar. O senhor entendeu? Então eu joguei a responsabilidade para ele. E aí você fica tranquilo, você fala, nossa, meu paciente não está melhorando tanto. Ele está fazendo tudo que precisa ser feito? Não. Então, o duro é quando ele está fazendo tudo que precisa ser feito e ele não está melhorando. Então vamos investigar, vamos entender o que está acontecendo. Será que eu estou errando em algum ponto? Será que a medicação que não está legal? Será que realmente o paciente é muito difícil, é muito complexo? É uma cefaleia que a gente chama de cefaleia de difícil controle? Eu tenho pacientes assim. Então, a sua parte, você tem que estar tranquilo que você fez. E a responsabilidade do tratamento é dele. É sua, claro que você está ali, mas a responsabilidade do tratamento é dele. Eu preciso que o senhor faça isso, isso, isso. Não tem como eu fazer pelo senhor. Hoje eu estava conversando com a Joelma e é aquela história, né? Todo mundo quer o gelo no copo, mas ninguém quer encher a forminha. Ou seja, para eu poder melhorar da minha dor de cabeça, eu preciso fazer a minha parte. Então eu vou orientar
eu vou fazer minha parte com o senhor, eu vou orientar, esses são os pilares, mas se o senhor falhar num dos pilares, o tratamento também fica falho. Ah, tô tomando o remédio certo, mas não tô controlando o estresse. Aí fica difícil. Eu tô com uma paciente nesse momento que ela tem, ela tá fazendo tudo o que precisa ser feito, ela tem condições de fazer bons tratamentos, medicações, tá acompanhando comigo, mas o fator grande dela ali é o estresse. Então, ela está aprendendo a gerenciar o estresse para melhorar a dor de cabeça dela. Então, esse ponto ainda nela tá falho. Eu não vou dizer por culpa dela, obviamente que não, mas tá falho, porque ela está aprendendo a gerenciar isso, o que não é fácil. É fácil falar, controla o estresse. Mas no caso dela, esse ponto ainda está falho, precisa melhorar. Então, eu vou ajudando, o neuro vai ajudando, o psicólogo vai ajudando, enfim, etc, etc. Mas enquanto esse pilar não tiver bem controlado, o tratamento fica, você entendeu? Ele fica meio manco. Você poderia melhorar muito mais. Deu para entender, gente? Então, tem gente que quer fórmula mágica, quer tomar um remédio e resolver. Isso não funciona. Quer fazer, não quer fazer exercício e quer resolver. E não é assim que funciona. Tá? Então, a importância do exercício domiciliar, e aqui o domiciliar eu ponho de uma forma geral o exercício geral e específico, feito em ambiente de academia ou dentro de casa, pense no domiciliar como orientação de exercícios para casa, aonde você vai fazer, não interessa, mas orientação de exercícios para casa, é isso que eu quero dizer. Em relação à frequência, tem uma pergunta aqui, já eu respondo, tá, Alisson? Já te falo já. Em relação à frequência, que é a dúvida da maioria dos fisioterapeutas, é como que eu começo em relação a exercícios gerais para orientar o meu paciente? Você vai começar sempre da história que eu sempre falo aqui. Menos é mais. Menos é mais. Eu estou lidando com paciente com dor de cabeça. Paciente com dor de cabeça é paciente com dor persistente, é paciente com dor crônica. Paciente com dor crônica se beneficia aí muito com exercício, mas não é mandar o cara se matricular na academia ou sair correndo amanhã ou comprar uma bicicleta de 6 mil reais, 7 mil reais, 10 mil reais. Parece que tem bicicleta até mais cara do que isso, né? Pegar uma bicicleta e sair correndo e pedalar, fazer uma trilha de 30 quilômetros. Não é assim que funciona. Vamos começar 2 vezes por semana, meia horinha, 40 minutos, andando aí no seu bairro, numa velocidade tranquila, ou quer fazer academia, ok, eu vou te mandar uma cartinha, faça a esteira, depois faz a musculação, quer fazer o pilates, legal, vou mandar uma cartinha pro profissional que vai fazer o pilates. Vamos começar 2 vezes por semana, meia horinha, 40 minutos, para o seu corpo ter a adaptação ao exercício. Então sempre começa menos. Porque você vai ver, você fala, nossa, mas 2 vezes por semana, meia hora, é tão pouco, Samuel. Olha, é pouco. Mas eu tenho certeza que ele vai na terça e quinta, vai chegar na sexta-feira e vai falar assim, nossa, eu tô todo dolorido. E ele não fez quase nada. Tenho certeza que tem muito fisioterapeuta aqui que às vezes passou um exercício super simples para o seu paciente, ou recebeu essa orientação do seu fisioterapeuta, e eram exercícios super simples, super rápidos, e ele falou, nossa, na outra sessão, aquele exercício que você passou para mim acabou comigo. Eu falei, nossa, sério? Mas tá sentindo dor? Não, eu tô dolorido, mas é um dolorido assim, muscular, sabe? De cansaço, mas tá tudo bem. Caramba, eu passei 2 séries de 12 repetições para ele. Passei 2 séries de 12 para trapézio superior. Abrindo um parênteses, trapézio superior também se fortalece em alguns pacientes, viu? Mas isso é assunto para uma outra live, tá? Fica aí, para pensar. Vamos voltar. Pô, eu passei 2 séries de 12 repetições só levantando o braço, gente. Levantando o peso do braço. E o paciente me falou que cansou. Você entendeu? E acontece isso, vai acontecer. Imagina que ele não está ativando aquela musculatura há quanto tempo? Que ele não faz exercício há quanto tempo? Né? Então, não superestime o seu paciente. Vá devagar. Essa é a linha que eu trabalho. Se vocês quiserem seguir, fica aí assim, usar como direção, tá? 2 vezes por semana, escolhe primeiro o que ele gosta de fazer, aquele paciente,
Estamos falando do paciente que decidiu fazer, tá? Exercício. Escolhe o que ele gosta, entra em acordo. É o famoso termo decisão compartilhada. Você vai decidir junto com ele o que é melhor. Não adianta querer forçar a situação, não. Decidir junto com ele o que ele gostaria de fazer, o que é melhor, não deixando, não abrindo mão dos seus objetivos, tá? Se é ganho de força, é ganho de mobilidade. Eu vou pedir para ele fazer alguns exercícios em casa. Eu passei 4 exercícios em casa para ele, fortalecimento aqui da musculatura de trapézio médio inferior, romboides, passei um alongamentinho para ele de peitoral menor. Estou falando aqui aleatórios, tá? Beleza. Tenta passar aí de 2 a 3 vezes por semana no máximo. Não passa disso. 4 exercícios, talvez, para começar, será que 3 não tá bom? Você entendeu a jogada, o feeling? Então, sempre menos é mais, tá? Tem uma pergunta aqui que eu já vou responder antes que eu me esqueça do Alisson. Ele fala assim, passei a ter dores de cabeça como se fosse uma puxada na região do pescoço, na região occipital. Aí libero ou peço para alguém fazer uma liberação e ajuda bastante. Estou falando isso porque poderia aumentar as dores. Não, a liberação pode te ajudar sim, Alisson, com certeza. É que ela volta porque a liberação faz parte do tratamento, mas a gente precisa entender por que está causando essa tensão. Então a gente precisa ir na fonte do problema. O fisioterapeuta precisa entender bastante sobre dor de cabeça, porque senão a gente acontece isso, o Alisson. A gente faz a liberação, ajuda. A gente faz uma mobilização, ajuda. Mas a gente precisa entender exatamente o que está acontecendo. Depois, se você quiser tirar alguma dúvida, manda mensagem para mim. A gente troca uma ideia sobre sua dor de cabeça sem problema. Então, pode fazer a liberação à vontade, Alisson. Faz bem, mas a gente precisa ir mais profundamente. Que tipo de dor de cabeça que você tem? Número de dias de dor, sinais e sintomas associados, quais são os seus gatilhos, porque a liberação vai ajudar, libera, mas aí volta, porque a gente não está indo na fonte da dor. Você entendeu? E aí você falou que está praticando corrida e academia. Legal. Corrida e academia vai te ajudar pra caramba, mas a gente precisa entender a fonte. Entendeu? Precisa entender qual é a dor de cabeça que você tá tendo, né? Para quem não estava praticando, os pacientes no caso. Eu não entendi, Alisson. Fala para mim, fala de novo aí que eu não entendi o que você quis dizer. Entendeu? Legal. Só aqui que eu não entendi, para quem não estava praticando, os pacientes no caso. Para quem não está praticando e é paciente, manda bala, Alisson. Pode orientar. Certo? E vamos para o último tópico? Vamos para o último tópico? Que eu deixei aqui, ó. Deixei 5 tópicos para vocês. Nós temos aqui atenção. Então, pensa assim, numa atenção, sinal vermelho. Tá? Qual é o sinal? Não vou dizer sinal vermelho, não, tá? Vamos dizer sinal amarelo. Sinal amarelo é o alerta, tá? Para prestar atenção. Em pacientes com enxaqueca ou migrânia. O paciente com enxaqueca ou migrânia, guardem bem isso para quem nunca ouviu isso, tá? É importante, anota aí. Pacientes com enxaqueca ou migrânia, né, que é a mesma coisa, são sinônimos, diferente dos outros pacientes, um dos critérios diagnósticos da enxaqueca é dor que piora aos esforços. Dor que piora com o esforço físico. Dor que piora, às vezes, com o movimento. Então, a gente entra num impasse. Olha, se a enxaqueca precisa de um lugar quietinho, escuro, e o paciente precisa ficar quietinho sem movimento, aí eu vou querer passar exercício, ele vai se movimentar, lugar barulhento, acabou, eu vou matar o cara. Aí é que tá, depende. Você vai ter que prestar atenção nesse tipo de paciente. Se o paciente diz para você, olha, eu não consigo fazer exercício porque desperta a minha dor, primeiro preciso saber que tipo de exercício, qual a intensidade que você está fazendo, aonde que você está fazendo. Eu tento fazer academia, eu não consigo. Pô, academia é barulhento pra caramba. Não é o lugar ideal para você fazer. Quem sabe um pilates num lugar calmo, com uma musiquinha tranquila, ali, personal. Eu diminuo os gatilhos. Fotofobia, fonofobia, luz, som. Deu para entender? Isso é uma dica. Tá?
Ah, Samuel, eu tentei fazer corrida, eu não estou conseguindo, porque eu começo a correr, o passo, o impulso me dói. Ok, o impulso te dói. Então não vamos correr. Vamos tentar caminhar? Você viu que eu joguei para o menos é mais? Vamos tentar fazer o Pilates? Vamos tentar fazer uma bike estacionária? Vamos tentar fazer exercícios mais leves? Ó, eu vou te passar 4 exercícios de mobilidade. Você vai conseguir fazer em casa no seu ritmo. Então vamos deixar a academia de lado, vamos deixar caminhada, corrida, caminhada, academia de lado. Vamos fazer esses exercícios em casa primeiro? E aí você vai adaptando o paciente enxaquecoso à prática do exercício. Isso é o que a ciência mostra hoje, que a gente não tem que cortar o exercício para o paciente com enxaqueca. A gente tem que adaptar esse paciente ao exercício. Você tem que mostrar para esse paciente, para o cérebro desse paciente, que afinal de contas a enxaqueca é uma doença cerebral, ela é genética, né, mas afeta o cérebro. Você tem que mostrar para esse cérebro hipersensível do paciente que o exercício físico, ele é benéfico, ele é positivo, mas vai depender da dose, igual medicação. O analgésico vai ser legal, mas se eu tomar 4 analgésicos, eu mato o cara. Então tem que ser na dose certa. O exercício, ele é analgésico, até esqueci de falar isso, não posso esquecer. Exercício é analgésico. Então, você dá o comprimido na dose certa, o analgésico, vai fazer bem para o paciente. O exercício na dose certa, no volume certo, ajustando de acordo com a necessidade dele, vai fazer bem. Só que você tem que prestar atenção no paciente com enxaqueca por causa disso, porque ele é mais sensível ao esforço, ao movimento. Então, se você gera movimento demais, se você gera esforço físico demais, pode ser que desperte a crise dele. Ah, você pediu para eu caminhar, fui caminhar, cheguei em casa morrendo de dor. Isso pode acontecer. Então, o que você faz? Você vai de acordo com a condição dele. Ah, eu já tentei caminhar, não consigo. Então, não vamos caminhar. Para que insistir? O máximo que você pode fazer é diminuir a intensidade da caminhada. O caminho em 40 minutos dói. Então, caminha 20, até a gente chegar aos 40 minutos. Porque você vai voltar a caminhar 40 minutos. Você vai voltar a ir à academia. Só que é gradativo. Não temos que tirar exercício físico do paciente com migrânia, mesmo que ele tenha sensibilidade aumentada ao movimento, ao exercício. Você tem que ficar mais atento. Tem que ficar mais atento. Há pacientes pacientes com migrânia, com enxaqueca, que melhoram ao fazer exercício. Ele fala, eu tô com crise, eu vou fazer o exercício, eu melhoro. Normalmente, a gente aprende que o paciente, quando está na crise, ele está com dor, você fala para ele ficar quietinho. Tem pacientes, vejam que como a gente aprende com os pacientes. Os pacientes são os nossos maiores professores. Eu ouso dizer até muitas vezes mais do que os livros, né? Isso é polêmico, mas a gente aprende muito com os nossos pacientes. Aprende muito. O paciente chega para você e ele vai completamente contrário ao que a gente estuda e fala assim, a minha enxaqueca, eu sinto melhora quando eu estou na crise e eu saio para caminhar. Desperta uma analgesia endógena, ou seja, interna, e que ajuda ela. Ótimo. Então, a gente aprende que você não tem que fazer exercício na crise, mas tem paciente que melhora na crise. E aí? Deu para entender? Então, pacientes com enxaqueca não podem fazer exercícios na crise? Depende, isso vai de paciente para paciente. Tem pacientes que relatam melhora fazendo exercício durante a crise. Mas isso é muito específico, muito individual. O que eu quero que fique claro aí na mente de vocês é que mesmo o paciente com enxaqueca, ele deve fazer exercício. Tem que tomar um pouco mais de cuidado, talvez ajustar melhor dose, intensidade, duração, frequência, mas ele tem que fazer e você naturalmente vai adaptando esse cérebro hipersensível, diminuindo a sensibilidade desse cérebro ao movimento, ao exercício. Tá bom? Certo? Mais perguntas? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que não. Tá? Certo, gente? Entendido? Se tiver dúvida, manda aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Acho que no YouTube nenhuma. Aqui também no Instagram nenhuma. Acho que eu fiz aqui. Aí.
no Instagram nenhuma. Gente, mensagem para levar para casa. Resumindo, em 1 minuto. Número 1, exercícios domiciliares, exercício de uma forma geral, ele é um dos pilares do tratamento da dor de cabeça, porque ele é analgésico, diminui frequência, intensidade e duração das dores de cabeça. Número 2, exercícios domiciliares são fundamentais para o tratamento de pacientes, e eles são compostos de exercícios gerais, mobilidade, flexibilidade, força, ou exercícios específicos que são passados pelo fisioterapeuta e que também vão ser feitos em casa. Se ele não fizer os exercícios propostos, o tratamento fica manco, o tratamento não anda, o tratamento pode patinar, pode demorar o paciente pode demorar mais para melhorar, tá? Os exercícios sempre vão ser orientados de acordo com a necessidade do paciente e, se possível, usar a regrinha do menos é mais, né? Se possível não, sempre que possível, usar a regrinha do menos é mais. Nunca fez? Começa devagar. Não quer fazer? Negocia, joga a primeira ideia, vai tentando conversar, nem convencer, vai tentando conversar com ele e mostrar a importância de acordo com tudo, da forma que eu falei aqui na live. Tá? Ó, pensa no que eu te falei, o exercício acelera o teu processo de melhora, pensa no que eu te falei, semana que vem a gente conversa, tá? E lembrar da migrânia, que você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque o paciente ele é mais sensível ao movimento, certo? Gente, espero que vocês tenham gostado mais dessa live de segunda-feira. Qualquer dúvida me chama no direct. Continue me acompanhando aqui no Instagram. Para quem gosta muito do assunto sobre dor de cabeça, existe uma dor de cabeça chamada cefaleia cervicogênica, a gente falou semana passada dela, tá? Tá disponível no link da bio um aulão com 5 horas só falando sobre cefaleia cervicogênica, cefaleia que vem do pescoço. Essa cefaleia é importantíssimo que você domine. Por quê? Porque o tratamento e a avaliação dela vai servir de base para você tratar uma migrânia, tratar uma tensional, uma secundária DTM, beleza? Entendido? Então, clica no link da bio se você quiser saber mais sobre cefaleia cervicogênica, 5 horas de conteúdo, mais um caso clínico discutido, e você vai usar tudo que está ali como base para tratamento das outras dores de cabeça. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Bom descanso para vocês. Vão lá no YouTube, deixem seus comentários, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, tem bastante conteúdo. Essa live fica salva no YouTube por 24 horas, então até amanhã essa live está lá. Beijo, fiquem com Deus, boa noite para vocês, bom descanso. Tchau, gente, até mais.